E o crime feito na internet, a pena é maior do que no mundo físico. E as consequências chegam. É fácil achar essa pessoa, não é uma coisa impossível. Eu tô ali no canto do meu quarto e acho que eu tô com uma máscara e ninguém vai me achar. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com o que a gente posta, com o que a gente faz. Aquele que recebe e replica, ele também vai responder igual quem criou. Às vezes ele tá recebendo ataques por essa telinha aqui e fica pra ele. Faz um print das conversas, faz um print do perfil do agressor, copia o link. Ali na barra, se você está no computador, tem o link que levou àquela rede social, copia esse link. Depois disso, você vai fazer um BO, um boletim de ocorrência, na delegacia mais próxima. Fala galera, está começando mais um episódio do SAcast. Eu sou a Anne Mirella e hoje estaremos com uma convidada e com um tema muito importante, que é crimes contra a honra na era digital. Nessa geração, nós estamos extremamente conectados o tempo inteiro. Como assim? Através de curtidas, mensagens, conversas, nós sempre estamos conectados. E às vezes, as pessoas elas acabam se expondo demais e gerando comentários que não são muito legais, né, gente? As pessoas que fazem esse tipo de comentário não têm um senso muito bom e acabam gerando uma certa humilhação nessa pessoa. E muitas pessoas não sabem, mas isso pode até ser considerado crime se a outra pessoa que recebeu o comentário se sentiu extremamente humilhado com isso. Palavras podem machucar e podem gerar consequências jurídicas. E para conversarmos sobre esse assunto mais do que importante, vamos estar com uma convidada muito especial, que é advogada, e desenvolveu a sua monografia justamente nesse tema, Crimes contra a Honra na Era Digital. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa Antunes. Muito obrigada, prazer estar aqui novamente, ainda tratando de um tema tão importante. A primeira pergunta que nós queremos saber é como surgiu o seu interesse por esse tema tão especial? Bom, na faculdade, ali no período que eu fiz a faculdade, estava tendo um boom do Twitter, um boom das redes sociais. E com isso, a gente via que tudo que se colocava na rede social, inclusive como vem acontecendo cada vez maior, né, que vem acontecendo desses anos para cá, aquelas informações, elas eram dissipadas de forma muito rápida. E tudo que se fazia ali dentro se tornava real. Todo aquele post que a pessoa colocava se tornava real. Então, eu pensei em tratar sobre... Na verdade, o meu primeiro tema seria os crimes contra a honra. Mas quando a gente vai buscar um tema para monografia, a gente quer trazer alguma coisa nova ou um assunto que esteja em alta. E, na época, o assunto do crime contra a honra não estava em alta, mas era um assunto muito comum, muito corriqueiro. Então, como eu vi aquilo, que tudo que você fazia na internet se tornava real, eu pensei em fazer o quê? Trazer o crime contra a honra e trazer ali, num dos incisos que já existia no Código Penal, que é a questão do crime contra a honra, quando ele é feito de forma a ser divulgada para 3 ou mais pessoas, ele aumenta, tem um aumento de pena. Então, eu trouxe conforme nisso e quis trazer para a internet. Na época, não existia a lei que criminalizava na internet. A lei do artigo 141, que eu vou até ler para ficar mais fácil, só para a gente não errar. É o 141, inciso 3. Ele trazia o quê? Que quando a gente cometia, né, um desses crimes de forma com mais de 2 ou 3 pessoas, ele tinha um aumento de pena. Então, onde mais a gente vai ali numa conversa, a gente normalmente tem o quê? 2, 3, 4 pessoas. Onde nós temos pessoas infinitas, que nós não conseguimos mensurar a quantidade de pessoa? Na internet. Então, eu pensei em trazer isso. Então, eu trouxe sobre o crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, na internet. Quão isso podia abalar a vida de uma pessoa e por que isso não era criminalizado, não era sancionado de forma correta. Porque os crimes contra a honra, ele tem uma pena ali, hoje em dia, de até 2 anos. No crime contra a honra, no mundo físico. Vamos falar de mundo digital e mundo físico? E na era digital. Será que isso não poderia ser maior? Então, meu tema foi sobre isso. Foi discutir, ele foi mais uma discussão mesmo. E um se e um porquê. Se acontecesse isso, por que não pode ser aumentada? Então, esse foi o tema. Foi envolvendo o crime contra a honra e como ele
deveria ser aumentado quando ele é exposto de forma na internet, porque a lei ele só trazia quando aumenta de 2, 3 pessoas. E ainda mais o Twitter, né, que é uma rede social que não traz muita credibilidade pelas mentiras que são espalhadas lá. E eu sei que tem muitas pessoas, que nossos ouvintes mesmo, aí de casa, que eles não sabem o que seriam os crimes contra a honra na era digital. Você poderia falar para a gente explicar o que seria isso? Sim. Até voltando, fazendo uma ponte com a pergunta anterior, quando eu fiz a monografia, não era criminalizado, não era tipificado. Né? Foi ser tipificado ali na lei anticrime, que houve o veto do presidente, depois em 2021 o Congresso derrubou e aí foi criminalizado. Então, o que seria o crime contra a honra? O crime contra a honra é quando ataca a dignidade. Eu vou falar do crime contra a honra e aí depois na era digital. O crime contra a honra é quando ataca ali a dignidade da pessoa. Aquilo que a pessoa pensa sobre ela ou que os outros vão pensar sobre ela. E na era digital é você trazer esse crime de forma que você vai colocar na internet, com posts. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu vou falar de Joana. Eu vou lá e faço um post falando que Joana é feia, Joana tem cara de feijão. O que eu estou fazendo? Eu estou atacando a dignidade da Joana, como a Joana pensa sobre ela. Então, isso é uma injúria, porque eu estou atacando a Joana. Ou se eu estou falando, Joana fez uma coisa errada, um crime, eu estou fazendo uma calúnia nela. Então, o crime contra a honra na era digital é quando você comete os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, e você faz isso de forma digital, colocando posts, compartilhando posts, postando, tweetando. Então, esses são os crimes contra a honra. Você falou pra gente sobre injúria. Agora, outro tema que eu queria muito saber é qual é a diferença e o que é a difamação e a calúnia. Sim. Então, a injúria é, como eu disse anteriormente, quando você está atacando aquilo de você. Etnia, e inclusive nós temos a injúria racial, que é muito importante, que o crime ele é até maior, que é quando ataca etnia, religião, cor, raça da pessoa. É como a gente vê muito no futebol, que é muito feio, né? As pessoas falam, seu macaco. Ele está fazendo uma injúria racial. É um crime maior. Agora, sobre a calúnia e a difamação. A calúnia é quando eu imputo um crime a alguém. Um crime que de fato aconteceu ou não, e eu imputo a alguém. Por exemplo, aqui na escola. Se você chegar e falar assim, o Joãozinho roubou o celular da professora. O Joãozinho roubou o celular da professora, você está falando o quê? Que o Joãozinho cometeu um crime. Sendo verdade ou não, você está disseminando isso. É uma calúnia. Né? E a difamação é quando você fala da pessoa, quando você faz posts sobre essa pessoa, sobre a reputação da pessoa. E hoje em dia, comentários feitos nas redes sociais, eles podem geralmente gerar alguma punição? Sim, como eu falei, agora está criminalizado, né? O que acontece? Nós temos em 2024, foi definido o cyberbullying e o bullying como crimes. Eles foram tipificados. Antigamente existia, como eu falei, mas era considerado como o crime contra a honra. Não era tipificado. Hoje ele é tipificado. E o crime feito na internet, a pena é maior do que no mundo físico. Então, ele está tipificado, sim. Há consequências. Você pode ficar em reclusão de 1 a 2 anos. Tem a maior, que é a calúnia, né? No físico. Isso podendo ser aumentado na internet. Por que você acha que hoje em dia essas pessoas elas têm uma certa liberdade para fazer esse tipo de difamação contra outras na internet? O que acontece? Tá muito fácil. Você tem acesso à tela em qualquer lugar. E quando a pessoa está na tela, ela está corajosa. É como se a pessoa vestisse uma máscara. Eu não sei, ninguém sabe que sou eu, Larissa, que estou fazendo aquilo, que estou fazendo aquele ataque. Então, se tem, vamos dizer assim, o nosso inconsciente entende que você pode tudo. É como se você vestisse uma máscara. Ninguém está vendo. Por que o bandido coloca uma máscara? Para não ser reconhecido? Pode ser que sim. Mas também pelo fato de dar coragem. Ninguém sabe que é ele que está fazendo. Então, pelo fato de eu estar ali atrás de uma tela, ele acha que eu posso tudo. É terra de ninguém. Ninguém vai saber. Ninguém vai chegar em mim aqui no meu quarto. Eu estou no meu quarto com meu celular na mão. Ninguém vai chegar. E isso faz com que aumente mais esses crimes na internet. Então, compartilhar vídeos, áudios, fotos, prints sem autorização da pessoa pode gerar algum processo, alguma consequência jurídica? Pode, sim. Pode gerar consequência jurídica. E aí está naqueles crimes que eu falei. Quando você faz um post, você cria um conteúdo
que vai estar difamando ou caluniando uma pessoa, até mesmo fazendo uma injúria contra ela, e compartilha, você está cometendo um crime grave, que vai ter um aumento de pena, porque você está fazendo ele de forma 2 vezes. Por quê? Primeiro você está divulgando para mais de uma pessoa, para mais de 2 pessoas, e depois você está fazendo em redes sociais. Então, você vai ter um aumento mais severo do que o mundo real. E as consequências chegam. É fácil achar essa pessoa, não é uma coisa impossível. Eu tô ali, igual como eu falei na pergunta anterior. Eu tô ali no canto do meu quarto e acho que eu tô com uma máscara e ninguém vai me achar. Mas sim, pode-se pedir pela justiça para que o provedor, né? O provedor ache quem é o IP que está disseminando essas informações e chegue até o responsável. Então, a sua máscara vai ser tirada em algum momento. Então, é responsabilizado sim e tem como ser encontrado. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade com o que a gente posta, com o que a gente faz. E não só aquela pessoa que vai criar esse conteúdo, que vai mandar para um grupo ou vai mandar para fulano, pode ser responsabilizado. Aquele que recebe e replica, ele também vai responder igual quem criou. Ah, mas não foi eu que falei de Joãozinho, eu recebi de Maria. Mas você passou para outra pessoa? Então você também vai ser responsabilizado. E na sua opinião, os jovens, eles têm essa certa consciência sobre o que estão fazendo? Eu acho que eles podem ter. Por que podem ter? O acesso à internet é muito fácil. Você pode fazer pesquisa, você pode buscar sobre seus direitos e seus deveres. E os jovens, assim, são muito inteligentes, ainda mais os jovens hoje em dia, super conectados. Então, eles têm o acesso à informação. Então, por isso que eu falo que eles podem ter essa consciência. Mas se eles têm, aí vai depender o quê? Da orientação que eles tiveram. Então, é muito importante que os pais estejam em contato com seus filhos. É muito importante que os pais observem o que seus filhos fazem na internet. Porque não vai só do jovem. Tem uma responsabilidade muito grande dos pais de estar ali orientando. Eu acho uma coisa muito interessante no celular, que é aquele controle dos pais. Muitos adolescentes podem falar, meu pai vai fazer controle do meu celular. É importante fazer esse controle. O pai tem que saber o que está acontecendo na vida do seu filho. Não só se seu filho está recebendo algum ataque, mas também se seu filho está propagando algum ataque. Então, eu acredito que os jovens, eles têm como buscar essa informação, que os pais têm como orientar, mas muitas vezes não fazem. E o cyberbullying, ele cresceu muito ultimamente. Quais foram as principais características que você viu que mudou emocionalmente nas vítimas do cyberbullying? Olha, isso é uma coisa que a gente vê muito, infelizmente, ainda mais na nossa área, que a gente toma muito conhecimento. Os jovens, a gente vê mutilação, jovens se cortando. Por quê? Porque o jovem, às vezes, ele não vai ali conversar, como eu estava falando na pergunta anterior. Ele não vai ali conversar com seu pai. Às vezes, ele está recebendo ataques por essa telinha aqui e fica para ele. Só que esse ataque, ele tá perto do agressor dele em qualquer momento, porque o celular tá sempre no bolso. Então, o agressor dele não é aquele que ele vai ver na escola, não é aquele que vai ver esporadicamente. Ele tá com o agressor dele o tempo inteiro na mão. Então, o que acontece? Quais são as consequências que eu tô vendo isso pro jovem? A mutilação, o afastamento social, aquele jovem que quer ficar recluso, aquele jovem que não tem mais a vontade de estar em um grupo, aquele jovem que não quer mais ir para a escola. E muitas vezes, o pior de tudo, aqueles que têm pensamentos suicidas e até mesmo cometem o ato pelo fato de estar se sentindo tão acuado e não conseguir mostrar isso, falar isso, conversar isso com alguém. Então, acho assim que hoje a principal coisa que nós devemos fazer, além de diminuir telas, que eu acho super importante a diminuição de telas, nem só por essa questão, mas é por questão da consciência, né? Vídeos rápidos está deixando as pessoas cada vez mais burras, né? Então, assim, não só pela questão do emocional, tem que diminuir telas e tem que ter mais o convívio, a conversa com a família. O pai está orientando para que a gente possa evitar esse tipo. Porque se você conseguir chegar ali, olha, eu vi que meu filho está acuado, eu vi que meu amiguinho está acuado, o que está acontecendo? Vamos conversar sobre? Porque o que mais nós estamos vendo é crianças e adolescentes entrando em depressão. A gente vê que tem muita criança e adolescente entrando em depressão. E crianças e adolescentes fazendo mal contra si mesmos, se cortando, fazendo com que essa dor saia de algum jeito. Você acredita que existe muita falta de empatia nas redes sociais? Eu acho que nem é a falta da empatia, mas é como eu disse, aquilo da coragem que os jovens e as pessoas hoje em dia estão com uma máscara. Então, a pessoa está com a máscara, ela acha que ela pode tudo. Então, não se baseia só na empatia, mas naquela coragem de fazer aquilo que você não teria coragem de fazer no ao vivo. Eu acho que vai mais nisso.
Como você acha que a família e que a escola, eles podem acabar ajudando esses adolescentes, esses jovens, a terem mais responsabilidade no meio ali digital? Olha, isso é muito importante. Como eu disse ali em 2024, né, nós tivemos ali a criminalização com cyberbullying. E o cyberbullying, ele trouxe responsabilidade também para as escolas. As escolas hoje, ela tem que ter essa medida de segurança, esse acompanhamento, né, para estar evitando isso. Então, tanto a escola quanto a família, eu vejo que precisa ter a comunicação, a informação, a conversa. Inclusive, vi um projeto que vocês fizeram aqui recentemente sobre esse bate-papo sobre bullying. Isso é muito importante, porque a gente pode ver uma adolescente que às vezes não consegue contar para os pais, mas às vezes consegue falar com os professores. E aí esse professor levar até a escola, porque hoje a escola ela tem que precaver isso também. E dentro de casa é a comunicação, é a conversa dos pais, é a proximidade dos pais com os filhos. Às vezes os filhos têm medo de passar essa informação e o pai receber de uma forma: ah, menina, larga de ser frouxa. Ah, menino, largo de ser frouxo. Então a família tem que entender que de fato isso acontece e que você tem que conversar com seu filho. Filho, isso está acontecendo? Como que nós podemos resolver isso? E a família está mais próxima da escola também. Porque a gente vê que pode acontecer no mundo digital, mas às vezes vem aqui da escola. Porque é onde vocês mais ficam. Vocês ficam 4 horas dentro de uma escola. Então, vocês têm o convívio ali com colegas que, às vezes, não é do seu meio do dia a dia fora da escola. E ali pode começar um bullying e ser aumentado para um cyberbullying, né? E quais atitudes uma vítima desse bullying ou desse cyberbullying ela precisa tomar para que tudo aquilo que esteja acontecendo com ela melhore ou que passe? Olha, isso é uma coisa que, além de ser muito importante, tem que ser rápido. Por que eu falo isso? Primeiramente, o que é importante? A pessoa ela tem que falar para alguém, né? Se for um jovem, adolescente, você tem que falar com alguém que você tem pouco tempo. Esse crime, ele tem um prazo decadencial. O que é um prazo decadencial? Ele não vai interromper por nada. Se eu fizer um BO, que eu vou falar qual é o procedimento ali, posteriormente a isso. Mas se eu fizer um BO, que é um dos passos, eu posso esperar 1 ano para fazer minha queixa-crime? Não pode, tem que ser muito rápido. Então, o que você tem que fazer primeiro? Faz um print das conversas, faz um print do perfil do agressor, copia o link. Ali na barra, se você está no computador, tem o link que levou àquela rede social, copia esse link. Depois disso, você vai fazer um BO, um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Você vai fazer um boletim de ocorrência relatando tudo o que aconteceu com você, colocando as informações do seu agressor. E, posteriormente a isso, você vai ter que fazer uma queixa-crime. Porque não basta fazer um BO que o processo vai continuar. Os crimes contra a honra, eles são ações condicionadas à representação. O que é condicionada à representação? Ele depende que a vítima comece esse processo. E ele tem um prazo de 6 meses. Ou seja, deu 6 meses, eu não tive coragem, eu vou conseguir responsabilizar aquele agressor por aquele crime de 6 meses? Não, porque ele é decadencial. Então, é importante que faça o como antes. Junte essas provas, faça um boletim de ocorrência, procure a Defensoria Pública ou um advogado e entre com essa queixa-crime. Eu deixaria que use com responsabilidade a internet. Saiba que ali tem a filha de alguém, a irmã de alguém, a mãe de alguém. Então, ali você está tratando com vidas. Atrás daquela tela tem pessoas e não só 0 e 1. São pessoas que estão ali atrás. Então, trate com responsabilidade. Você pode ser responsabilizado, sim. Não é porque você está atrás da tela que você está protegido de ser responsabilizado. E as suas atitudes, ela vai gerar uma reação, que vai gerar uma ação, que vai gerar uma responsabilidade. Use a internet para o bem. Seja hoje o jovem que o futuro precisa desse adulto. Então, use a internet para conhecimento, para crescimento. Eu achei extremamente importante todas as orientações que você trouxe pra gente. Nós conseguimos pensar muito antes de postar alguma foto, antes de tomar alguma atitude, né? A gente consegue pensar, ter esse conhecimento básico sobre o que seria as consequências do que as nossas próprias atitudes traz. Hoje, nós acabamos entendendo que o ambiente digital não elimina a responsabilidade humana. Por trás de cada perfil existe alguém com sentimentos, emoções e uma história. E aquilo que parece apenas um comentário pode ser transformado em dor.
trauma e consequências jurídicas, como nós acabamos de debater aqui. Respeitar as pessoas dentro e fora da internet é uma escolha que revela muito o seu caráter. Então, como eu sempre digo, né, pessoal, a gente não é aquilo que a gente mostra para os outros, e sim o que a gente faz sozinhos. Quando nós temos esses pensamentos negativos sobre um post, sobre uma foto, um vídeo de uma pessoa, a gente pensa um pouquinho antes de comentar aquilo, sabe? Porque às vezes chega a ser meio sem noção. Porque pra gente, aquele comentário ali não vai mudar nada. Mas pra pessoa que tá recebendo aquele comentário, pode mudar. Então, a gente tá, às vezes, se coloca no lugar, tem uma certa empatia com a pessoa. Você está vivendo sua vida normalmente, e chega uma pessoa e faz um comentário extremamente desnecessário sobre a sua aparência. Aquilo vai acabar com o seu dia, mas talvez pra pessoa ela nem perceba. Então, vamos ter certo cuidado antes de pensar, antes de fazer esse comentário, mesmo como ela disse, das 24 horas. Vamos pensar, vamos parar um pouquinho, sabe? Vamos parar um pouquinho e pensar, será que esse comentário que eu tô fazendo não vai me prejudicar, mas vai prejudicar a pessoa? Se sim, já sabemos que não é conveniente você estar postando, né? Então, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Muito obrigada, doutora Larissa, pela sua presença aqui. Foi uma honra total. Espero muito tê-la de novo conosco. E é isso, pessoal. Vocês que estão aí em casa, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar isso para quem vocês sabem que precisam dessa informação. Tchau, tchau!